Fala, meu amigo e amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar para vocês e analisar com vocês fundos do setor de escritórios, ou seja, lajes corporativas, aqueles prédios bonito lá em São Paulo, cheio de espelho, espelhado, a gente vai analisar eles hoje, vamos embora! E aí, minha família, tudo bem com vocês? Então, hoje esse vídeo aqui de análise de setor de lajes corporativas foi um pedido de um inscrito, tá? Ele comentou no vídeo de fundos imobiliários para iniciantes, faz um comentário lá sobre o JSR11, um fundo de laje lá. Esse fundo, na verdade, ele é híbrido, né? Mas é mais do setor de lajes. Falei, vamos embora, vamos fazer esse vídeo. E por que não falar, além do JSR11, falar também sobre outros dois fundos de lajes, que são os maiores em valor de patrimônio aí. Então, vou comentar eles, a gente vai ver o relatório gerencial deles, tá bom? Então, vamos embora. Gente, fundo de laje, tá? Eu vou deixar aqui escrito para vocês, fundo de lajes corporativas. Quando a gente está analisando eles, eu quero que vocês tenham em mente que a gente passou por uma pandemia, né? Então, uma pandemia de SARS-CoV-19, pandemia de Covid-19, né? E nisso, os trabalhos, né, a parte de home office ascendeu muito, tanto que hoje algumas empresas voltaram para o presencial, mas algumas mantêm um trabalho misto, né? Então, esses fundos foram muito afetados, tanto na parte de cotação, tanto na parte de cotação, quanto, e ainda mais importante, na vacância deles, né? Ou seja, tem algumas lajes que até hoje não conseguiram se recuperar de forma efetiva, tá? Então, quando a gente estiver analisando aqui os nossos relatórios, a gente vai dar uma olhada nessa vacância, tá? Tanto a vacância física quanto a vacância financeira, tá? Que acaba sendo até mais importante, tá bom? Então, vamos embora, vou abrir o relatório. Vou começar pelo relatório do JSR11, que foi o pedido do nosso querido inscrito. Se você quer que eu faça análise de algum fundo imobiliário, deixa aqui nos comentários. A gente faz análise, vai conversando junto, tá bom? Então aqui, eu tô com o relatório de novembro desse ano, de 2023, aberto, bem atualizado. Já dei uma olhada e fiz alguns comentários aqui, tá? Vamos lá, vamos começar. Aqui, as informações gerais do fundo, né? A cota, ele está sendo cotado a R$ 73,00, mas o valor patrimonial dele é 112, tá? Então eu deixei aqui no cantinho uma cola do P sobre VP, que é uma métrica que a gente usa aqui para estar estudando os fundos imobiliários, né? O valor patrimonial é quanto dentro desse fundo a gente olha tudo que ele tem, olha todos os imóveis, olha todos os CRIs, todos os fundos de todos os outros fundos imobiliários que ele tem. E qual que é o valor disso, tá? O preço é o preço que ele está sendo cotado ao mercado. Ou seja, se ele tiver menor que um, significa teoricamente que a gente está pagando menos do que ele vale. Mas tem que ter uma atenção importante. E qual é essa atenção? Às vezes o PVP está menor que um, porque a gente tem que ter uma red flag, uma bandeira vermelha com esse fundo. Porque às vezes a tendência é que no futuro esse valor patrimonial caia porque ele não está conseguindo desempenhar tão bem as funções dele, não está conseguindo alugar os imóveis novamente, não está conseguindo ter uma gestão efetiva e ativa dos imóveis que ele tem lá dentro, tá? E por isso, se esse valor cair, significa que essa relação, tá? A relação P sobre VP vai aumentar, tá? Então, isso aqui o mercado já está precificando que a qualidade dele não é tão boa, tá? Não está tão boa, na verdade. Então, essa é uma opção. A outra opção é que ele esteja que a gente venha, analise e realmente ele está fazendo um bom trabalho, então ele realmente está barato, tá? Essas são as duas opções. Então, o que eu quero trazer é que PVP menor que um não quer dizer que o fundo está barato. Às vezes o mercado só está adiantando que ele vai ter uma dificuldade e provavelmente vai perder essa relação de valor patrimonial adequada. Beleza? Ó, pessoal, tomando um cafezinho com vocês.
Sintam-se à vontade, pode tomar um café junto comigo aí, beleza? Então vamos lá. Pagou um dividendo de 7,6, lembrando que os fundos de tijolo têm um dividend yield menor que os de papel, porque eles remuneram o acionista de duas formas, né? Na forma do dividendo e na forma de valorização da cota, tá bom? Então esse dividend yield tende a ser menor mesmo, tá bom? Aqui eu deixei uma cola da ABL. O que é a ABL? É a área bruta local. É quanto que esse fundo tem dentro do seu imóvel de área para ser alugada. Tá? E ele tem 121 mil, uma área grande. Os dois outros fundos que a gente vai analisar é o HGRE e o PVBI, que são os outros dois maiores fundos de lajes, tá? O HGRE é maior, o PVBI é um pouco menor, mas a gente vai ver outras características deles mais à frente, tá bom? Descendo um pouquinho aqui, mais as informações. A gente tem que sempre ver o gestor. O gestor aqui do JSRE é a Safra. O que tem a ver a Safra? A Safra é um bancão, tá? Então, a gestora dele é um bancão. É diferente da gente ter uma gestora individualizada, tá? Isso, por que é diferente? Porque a burocracia dentro de um bancão é muito maior do que dentro de gestora individualizada que consegue fazer as coisas com muito mais facilidade, tá? Então, aqui a gente tem que ter atenção na parte burocrática, se as coisas estão sendo feitas de forma eficaz, tá bom? Aqui um ponto positivo, né? A gente tem um fundo que já está pelo menos 13 anos no mercado, tá? Taxa de administração 1% ao ano, mas tem uma taxa de performance aqui de 20% sobre os rendimentos que excederem 6% ao ano. Então, beleza, a gente vê a taxa de administração, ok, tá? Agora a gente olha a taxa de performance, 6% ao ano, eu acho que é um benchmark. A gente sempre olha comparando com a taxa que eles colocam, um benchmark muito baixo. Né? Alguns fundos colocam, por exemplo, IPCA mais 6%, que é uma taxa muito top. Se o gestor conseguir isso, maravilha, está sendo muito bom. Agora, 6% ao ano, pô, é uma taxa muito pequena, tá? Atualizado pelo IGPM. Correto? Beleza, então aqui vamos adiantando aqui. Aqui eles colocam aqui a demonstração de resultado. O resultado de 111 milhões com distribuição de 105, então saudável, beleza? Nunca distribuir mais do que consegue ter de resultado. Aqui, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que eles trazem um gráfico de retorno histórico, né? Coloquei aqui o triangulinho, mas na verdade eu vou fazer a nossa red flag aqui. Por quê? Porque a gente olha que é um fundo, eles colocam aqui um retorno desde 2014 e quando compara com o IFIX, que eles colocam aqui de azulzinho, tem um retorno bem menor, né? Então, assim, lembra que eu falei para vocês aqui que o retorno dos fundos imobiliários é dividido de tijolos, são divididos em duas partes, né? A parte de valorização da cota e a parte de dividendos. O dividendo, beleza, 7,6% ao ano aí. E agora, quando a gente olha a valorização da cota comparada com o IFIX, a gente não tem uma boa performance, né, nesse gráfico que eles colocam aqui. Certo? Liquidez. Eita, tô só na alergia aqui. Liquidez, ótima, tá? Não tem problema nenhum, a gente consegue ver. E aí, quando a gente começa a olhar mais a fundo a composição dos ativos deles, a gente vê que eles têm 5 ativos, tá? Sendo que um deles, o edifício Tower Bridge Corporate, que é esse primeiro aqui, é responsável por 46% desculpa, 45% da carteira, tá? Então, a gente tem uma dependência desse ativo que é importante, tá? Então, temos que ter atenção nesse sentido. Tá bom? Então, tem uma pequena parte da carteira, bem pequenininha, eles colocam até o gráfico aqui embaixo, dividido em outros fundos, títulos públicos, caixa a receber, mas a maior parte deles são imóveis, o que é ótimo. Tá bom, gente? Descendo aqui, a gente vê realmente os imóveis, né? A gente vê que
acima a gente viu o patrimônio. Aqui a gente vai ver a receita por imóvel. E o Tower Bridge tem 48% da receita. Então a dependência desse imóvel ainda existe. O restante está dividido aqui em outras partes, né? Que é o restante. Esse Praia Botafogo, vê que é 1%, né? Então, na verdade, a gente poderia falar até aqui que são outros três imóveis que garantem essa diversificação dos outros 50%. Mas tem 50% que é dependente aqui só do Tower Bridge, tá? Então, essa parte aqui a gente tem que ter cuidado. Certo? Os inquilinos aqui que eles colocam. Temos uma boa diversificação de inquilinos, embora a gente não tenha uma boa diversificação de prédios, de imóveis físicos, né? E aqui, como a gente viu que o edifício Tower Bridge, que é esse daqui, é o que maior tem dependência dentro do fundo, a gente tem que, pelo menos nesse, dar uma olhadinha mais a fundo, tá? Então, é um edifício que fica onde? Em São Paulo, tá? E quando olha aqui para baixo, a gente vê que é um edifício que o fundo é dono 100% dele, que foi construído em 2013, que tem a classificação AAA e certificado LEED Gold. Ou seja, a gente vê que o fundo, quanto mais As ele tem, sendo que o AAA é o melhor, depois a gente vai aqui chegando até o C, A, B, BB, C. Então, ficou meio bagunçado aqui, mas vocês entenderam, né? Então, o AAA é o melhor. Então, o prédio dele, que é mais dependente, é um prédio que é bom, pelo menos. Certo, pessoal? Com certificado e que os locatários deles, ó, tá vendo? Zurich Minas, Medtronic, Salesforce, São Fleury, Banco Toyota, Zurich Santander. Ele tem vários inquilinos dentro desse mesmo prédio, o que garante aumenta um pouco a segurança nesse sentido, tá? Então, aqui a gente tem algumas red flags dentro desse fundo. As principais que eu traria agora é uma dependência importante desse imóvel, tá? Uma valorização no tempo de história dele que não ganhou tanto assim do IFIX, que é nosso índice de referência para fundos imobiliários, tá? E a taxa, né? A taxa e por ser gerida por um bancão, tá? Essas são coisas que a gente tem que ficar atento, tá? E agora eu quero trazer para a gente comparar com os outros fundos, tá? Vamos lá. Deixa eu trazer aqui. Vou trazer agora o PVBI11, tá? Que é o maior fundo em relação a valor de mercado de lajes, tá? Trouxe o relatório da gestão aqui, a gente não vai falar tanto, com tantos detalhes aqui, mas a gente vai entender as diferenças entre eles, tá? A gente já vê que é um fundo mais novo, de 2020, tá? Que é gerido por uma gestora individual aí, né? Que é a VBI, tá? A taxa de administração é 1% ao ano, bem definido, tá bom? Vamos descer aqui, a gente vê que o P sobre o VP aqui já está um pouco maior, tá? Não está tão baixo igual aquele, então não vamos estar com um desconto, entre aspas, né? Igual a gente conversou, profundo, tá? Mas a gente tem um dividendo um pouco maior aqui, certo? Quando a gente começa a descer, aqui eles vão falar sobre a parte de sustentabilidade, sobre o desenho, o desempenho do mês de novembro, sobre a história do fundo, o que eles compraram, venderam ao longo do tempo, é um relatório bem bonito deles, né? Sobre o rendimento, que é um rendimento estável de distribuição ou ascendente, que é ótimo, não fica oscilando para a gente que gosta de receber mensalmente, é maravilhoso, tá? E aqui a performance da cota, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Quando a gente vê o PVBI comparado com o IFIX, igual a gente viu ali atrás, a gente vê que o PVBI acabou, mesmo num espaço de curto menor, tendo um retorno um pouco melhor, tá? Então lembra, são duas formas de remuneração, a valorização da cota e o dividendo. Aqui, ok, os dois aparentemente foram efetivos, tá? Liquidez, não tem nenhum problema. A carteira de ativos, quando a gente olha para cá, a gente olha que o PVBI, a gente tem 1, 2, 3, 4, temos só
5 ativos também. É um fundo que preza por ativos muito bons e por isso, né, geralmente AAA, e por isso o processo de consegui-los é um pouco mais difícil, né? Por isso que eu falei para vocês, quando eu comparei anteriormente, a área bruta locável, que é essa linha aqui, total do fundo, ela é menor que os outros dois, né? Porém, a gente vai ver mais à frente que são prédios, né? São lajes de qualidade muito alta, tá? E a gente vê que Eita, vamos voltar aqui. Que o Park Tower e a ECFL 4440 é Faria Lima, tá? São os dois principais prédios e que a porcentagem da receita deles domina aí a receita do fundo, tá bom? Então aqui eles colocam os ativos, né? Olha isso aqui, a receita por alocação por classe, né? Então a receita por ativos AAA, que são o melhor que tem, 97. Então a qualidade dos ativos desse fundo é muito importante, é o diferencial deles, tá? Então é o que a gente está tendo que ter atenção. Ao mesmo tempo, né, que a porcentagem da receita é muito alta em AAA, a gente vê que tem uma dependência absurda do Park Tower e do Faria Lima, tá bom? Quando a gente olha aqui a parte de locatários, a gente viu que no JSRE11 a gente tinha locatários bem distribuídos, aqui a gente também tem, tá? Mas 47% aqui ainda é da Prevent Senior, tá? Como a gente vai ver mais à frente, o Park Tower é 100% alocado para Prevent Senior, o que causa uma dependência importante, tá? Embora o ativo seja muito bom, tá bom? Ah, beleza, vamos lá. Ah, só uma observação, aqui os gestores do fundo têm mais liberdade, então eles já vieram ao público, já falaram que eles sabem dessa dependência, estão lutando para diminuir. Antes a gente já tinha mais de 50% aqui da Prevent Senior e agora eles vêm tentando reduzir, vêm conseguindo isso com eficácia, tá bom? A vacância do fundo é de 9,5%, tá? E o vencimento dos contratos, mais de 50% estão para frente de 2030, tá bom? Então, um vencimento ótimo, beleza? Eles têm alguns FIs aqui também dentro do fundo, mas é pouca coisa, muito pouco comparado com a quantidade de imóveis, tá? Aqui tem uma obra em realização aqui de um prédio, União Faria. Aqui a gente vê que a distribuição tá dentro dos resultados, o que maravilha, igual a gente vem conversando, tá bom? A parte de passivos e ativos, compromisso ambiental e detalhes de cada ativo. Tá? O que eu quero trazer é que, olha o prédio bonito aqui do FL da Faria Lima 4440, tá? Um fundo desde 2011 em atividade com várias certificações e o que é importante, AAA, né? E essas outras aqui que são maravilhosas, tá bom? Embaixo a gente vê o Park Tower, construção de 2018. Eita, saiu aqui. Deixa eu descer lá embaixo onde a gente estava. Park Tower de 2018, certo? Deixa eu só tirar aqui do lado. AAA, Lead Gold, mais 100% locado para Prevent Senior, tá? É a nossa red flag, igual a gente combinou ali no fundo anterior, certo? Aí eles colocam o próximo aqui, que é o Ionan Faria, que está em desenvolvimento em algumas partes, que aqui eles têm uma certificação esperada também ser AAA, tá? Então, a gente vê que são poucos ativos, porém de qualidade. Red flag que eu trago aqui para termos mais atenção ao longo dos nossos estudos, dependência de poucos ativos e dependência do inquilino que é a Prevent Senior. Eles já falaram que estão tentando reduzir isso daí, certo? Por último aqui, vamos falar do HGRE11. O HGRE11, ele é da CSHG, né? Beleza.
A gente vê que a cota de mercado está 130, enquanto o valor patrimonial está 154. Então o PVP dele, o preço, tá? Preço, vou fazer aqui com vocês, 130 sobre 154 vai dar menor que 1. Então aí a gente entra naquelas duas opções que a gente conversou. Oportunidade ou o mercado está adiantando uma queda de qualidade, tá? Então essas são essas opções, tá? Já deixei até aqui adiantado uma das nossas red flags aqui no HGRE, é essa vacância super alta que eles têm, tá? E a gente vai entender o porquê um pouquinho mais para frente. A alavancagem deles, tranquila. A alavancagem é dívida, basicamente, tá? Tranquila. Um dividendo um pouco menor aí, de 7,19, de acordo com a média do setor, tá bom? Aqui, vou já trazer para vocês essa parte que eu grifei, o que eles estão trazendo, tá? Aqui, como a vacância deles é muito alta, eles sempre colocam o que eles estão tentando fazer para melhorar isso. Né, o edifício Antônio Carlos Chagas, eu vou mostrar para vocês mais para frente, estava tentando alocar alguém, tá? Mas não deu certo, tá? E eles falam que o edifício está inserido num mercado com mais vacância e competição, ou seja, lembra o outro lá do PVBI que era AAA, que eles conseguiam manter funcionando? Aqui já não é dessa forma, tá? Aqui já não é mais a qualidade extrema, fácil locação, tudo mais, tá bom? Quando a gente desce um pouquinho mais, vê que a distribuição está adequada, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. E aqui esse gráfico que a CSHG coloca nos fundos dela é legal, tá? Como que eles conseguem a renda, tá? A maioria sempre vai vir do resultado financeiro, tá? E esse amarelinho aqui é quando a gestão vende algum ativo, tá? A gente vê aqui que tiveram duas vendas com lucro, porque isso representa uma distribuição maior aí para os acionistas, tá bom? Então, a gente vê que é uma gestão ativa que está trabalhando, mesmo em um mercado difícil, mesmo num pós-pandemia, mesmo com ativos que não são AAA, eles estão tentando ajustar isso daí, tá? A rentabilidade que a gente viu aqui não veio abaixo nem acima, veio igual o IFIX, mas veio acima aqui da parte de CDI bruto e tudo mais, e ganho de capital, tá bom? Liquidez não temos problema também, tá? Liquidez e nenhum deles a gente teve problema, tá bom? A carteira majoritariamente é em imóveis, então não tem outros FIs, não tem outros CRIs, tá? A gente pensa mais em imóveis mesmo, tá? E aqui a gente tem, ao contrário do PVBI, que a gente tinha só 5 ativos, a gente tem aqui mais ativos, são 17, tá? Porém, a renda basicamente 48% vem concentrado nesses dois principais edifícios, tá bom? Mas o restante a gente vê que tem uma diversificação um pouco maior quando comparado com os outros, tá bom? Aqui a gente vê que contratos, 89% dos contratos está acima de 2027, tá? Contratos mais longos. E aqui a gente tem a dependência de dois inquilinos principais, a TOTS e a Vivo, né? Então, a TOTS e a Vivo correspondem em mais de 50%, tá? Não é igual a Prevent Senior, que responde a 48%, mas aqui temos dois inquilinos com mais de 50%. Então, temos que ter atenção sim, red flag aqui, tá bom? Trago as red flags para vocês, porque quando vocês forem acompanhando, vocês vão saber o que vocês têm que prestar atenção, tá bom, gente? Alavancagem, pontinho positivo, tá? Nenhuma alavancagem aqui. 2029 vai ter zerado tudo, tá? E aqui quero trazer essa. Aqui eles falam sobre o desenvolvimento do fundo também, mas essa aqui eu queria trazer essa imagem para a gente prestar atenção nos imóveis, tá? Quando comparado com o PVBI e JSRI que a gente viu. Tá? A gente vê aqui que tem dois edifícios que são os AAAs, tá? O edifício Centro Empresarial Sêneca, que é esse aqui, a gente vê que ele tem uma vacância de 8,8%, mas lá em cima o gestor já fala que já está conseguindo resolver. Então, vacância
de fundo de prédio AAA é muito mais fácil de resolver do que uma vacância de 100% num prédio BB, tá? Então a gente olha aqui o edifício Antônio das Chagas, que foi o que o cara comentou lá em cima, que está num lugar, num local competitivo, que tem uma vacância mais alta. Então eles têm 100% desse prédio e nada dele está alugado. Tá? Então aqui o verdadeiro desafio da gestão desse fundo é conseguir alugar esses locais. Tá? E a gente vê que tem outro aqui, né, o Brasil Interpart. Esse aqui, felizmente, a área dele é menor, mas ele tá vago. Tá? Mas tem um outro aqui que é o Guaiabá, que tem uma área bem grande comparado com, por exemplo, o Brasil Interpart, e que tem 62% dele vago. Então aqui é onde o fundo tem as verdadeiras dificuldades dele. Felizmente, tá? Os edifícios que são AAA, aqui eles têm a área, as maiores áreas. Aqui, as maiores não, né? Mas áreas grandes, né? Então, tem outros aqui que a gente tem mais de 20 mil metros quadrados que são A, né? Então, top de linha. Certo, povo? Então, ó, o que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Queria trazer uma análise rápida desses três fundos que a gente conversou e que vocês prestassem atenção nas red flags de cada um deles, tá? Todos, sem exceção, têm alguma dificuldade, tá? Que eles estão tendo que acompanhar. Isso porque o mercado de lajes foi muito afetado. Tá bom, gente? Então, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Peço de novo que se inscrevam aqui no canal, que mandem comentários sobre fundos que vocês querem que a gente analise, sobre como fazer isso, o que a gente tem que avaliar, tá bom? E podem contar comigo. Forte abraço, valeu, tchau!